Olá, tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre o cuidado farmacêutico ao portador de HIV. Bom, o vírus HIV ele foi identificado em 1983, quase ao mesmo tempo, por dois pesquisadores, o Robert Gallo e o Luc Montagnier. O vírus ele é bastante lábil no meio externo e ele é facilmente inativado por agentes químicos, físicos, como por exemplo hipoclorito de sódio, glutaraldeído e o calor. Bom, alguns sinais e sintomas sugestivos de que o indivíduo é portador do HIV são a febre, que ocorre em 80 a 90% dos indivíduos, fadiga, exantema, a linfadenopatia, que são os gânglios linfáticos infartados, aumentados, faringite, náusea, vômito e ou diarreia, sendo essa diarreia de um caráter persistente, de um caráter crônico, suores noturnos, meningite asséptica, embora com uma frequência pequena, 24%, úlceras orais, úlceras genitais, entre outros sintomas e sinais sugestivos. Bom, e quais as formas de contágio? A principal forma de contágio é pelo sexo, vaginal ou oral ou anal, sem proteção da camisinha. Também o uso compartilhado de agulhas e seringas por mais de uma pessoa. A transfusão de sangue contaminado. Também da mãe infectada para o feto, para o bebê, durante a gravidez, o que é chamado de transmissão vertical. Ou ainda no ato da amamentação. E também através de instrumentos pérfuro-cortantes que possam estar contaminados, ou seja, não esterilizados. E através do uso de drogas inaladas, como por exemplo a cocaína. Mas como assim? Quando o indivíduo ele inala a cocaína, nós sabemos que a cocaína, hoje em dia, os traficantes colocam várias outras substâncias junto, para fazer render a droga. E uma dessas substâncias é o pó de vidro. Então, esse pó de vidro, ele pode causar pequenos cortes, pode lesar a mucosa nasal, havendo assim, então, sangramento. E, normalmente, quando o indivíduo, o dependente, ele está num grupinho, ele está numa roda de amigos que utilizam também a cocaína de forma inalada, é muito comum fazer a aspiração, fazer a inalação de uma carreira, e essa carreira ela é compartilhada então com as várias pessoas dessa roda, desse grupo. E através, então, como eu falei, se houver aí um sangramento causado pela impureza da droga, esse sangue contaminado, ele pode transmitir o vírus para outras pessoas que também vão inalar a mesma carreira, tá? Como não se pega? Através do beijo, do abraço, de um carinho, um aperto de mão, picada de inseto,
uso de talheres, de copos, toalhas, nada disso transmite o HIV, tá? Assento de ônibus, piscina, a doação de sangue, né? Doar não tem risco algum, tá? Então, o HIV, ele não é transmitido por nenhuma dessas formas. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que têm preconceito e que acham, né, que o HIV pode ser transmitido por uma dessas vias. Os medicamentos chamados TARV, que é o tratamento antirretroviral, nós temos os inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. Esses inibidores, eles inibem essa enzima, né, a transcriptase reversa, eles incorporam no DNA do vírus e tornam essa cadeia de DNA defeituosa, impedindo assim que haja uma replicação viral. São eles a azidovudina, muito conhecido como AZT, o abacavir, a didanosina, a estavudina, a lamivudina e o tenofovir. Lembrando que atualmente, né, o tenofovir e a lamivudina são medicamentos de escolha para o coquetel, para o início do tratamento da infecção pelo HIV. Temos também os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, ou seja, eles inibem também a mesma enzima, eles têm a mesma ação na cadeia de DNA, né, produzindo um DNA defeituoso, porém a estrutura química é diferente dos inibidores nucleosídeos, tá? Então a diferença aí está na estrutura química. O mecanismo de ação é o mesmo. Nós temos aqui o efavirenz, a nevirapina e a etravirina nessa classe. Temos também os inibidores de protease, que é uma outra enzima presente no vírus. E essa enzima, né, ela, quando bloqueada por esses medicamentos, o que vai acontecer? Não vai ocorrer a produção de novas cópias do vírus. Então, basicamente é o seguinte, os inibidores da transcriptase reversa, né, atuam ali no DNA, produzindo um DNA defeituoso. Mas é claro que essa ação, ela não é 100%. Então, algum DNA adequado vai ser produzido. Esse DNA, então, ele vai sofrer a ação da protease e a protease, então, ela vai produzir novas cópias virais. E aí, se eu uso, por exemplo, no coquetel, um medicamento que tem a ação de inibir a transcriptase reversa e um que inibe a protease, eu estou complementando a ação, ou seja, né, aquilo que passar, que o inibidor de transcriptase reversa não der conta, né, de inibir, o inibidor da protease vai bloquear, então, a formação de novos vírus. Ok? Nós temos aqui, como exemplo desses medicamentos, o atazanavir, o darunavir, o fosambrenavir, o indinavir, lopinavir associado com ritonavir, neufenavir,
o ritonavir isoladamente e o saquinavir. Bom, temos ainda os inibidores da fusão. O que esses medicamentos fazem? Na verdade, nós temos um único representante, que é a enfuvirtida, tá? Ela impede a entrada do vírus na célula. Ela impede que o vírus infecte a célula, tá? E aí, então, o vírus não consegue se reproduzir, né? Porque ele precisa entrar na célula, infectar os linfócitos T, e aí dentro da célula vai produzir uma nova cadeia de DNA, vai ter ação, então, né, das enzimas, da transcriptase reversa, da protease, para formar novas cópias do vírus. Então, a enfuvirtida, ela impede todo esse processo, porque ela impede que o vírus entre na célula, que ele infecte a célula, tá? O problema da enfuvirtida é que ela é um medicamento injetável, então a questão da adesão fica um pouco comprometida, né, em relação a isso. Os inibidores de integrase, né, nós temos o dolutegravir e o raltegravir. Eles bloqueiam a enzima integrase, tá, que é responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano, ok? Assim, né, dessa forma, inibe a replicação do vírus e a sua capacidade, né, obviamente, de infectar novas células. Esses dois representantes, né, o dolutegravir, por exemplo, ele é associado ao tenofovir e à lamivudina, tá? Então, hoje, né, a indicação de um coquetel no início do tratamento, no início da infecção, é a associação desses três medicamentos: lamivudina, tenofovir e dolutegravir, tá? Essa recomendação ela vem desde 2017. Os inibidores da CCR5, nós temos aqui o Maraviroc. Ele impede a ligação do HIV às células através dos receptores CCR5. Então, foi identificado, né, que para o vírus entrar na célula, para que ele possa infectar a célula, ele se liga nesses receptores, tá? Então, a entrada dele se dá através desses receptores. E o Maraviroc, então, ele inibe esses receptores, ele bloqueia esses receptores. Bom, e quais são os objetivos da terapia antirretroviral, né? Quais os objetivos do tratamento? Reduzir a morbidade e a mortalidade associadas ao HIV, melhorar a qualidade de vida do indivíduo, preservar, né, quando possível, restaurar o sistema imunológico desse indivíduo e suprimir de uma forma sustentada e mantida a replicação viral. Então, esses são os principais objetivos do tratamento antirretroviral. Bom, aqui nós temos algumas recomendações para o início da TARV. Todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, independentemente da contagem de CD4, tá? Dos linfócitos T-CD4, deve-se estimular o início imediato da terapia na perspectiva de redução da transmissibilidade do HIV, tá?
Agora, isso tem que se considerar a motivação da pessoa. Não adianta você iniciar o tratamento numa pessoa que não quer fazer o tratamento, que não está motivada, que não está comprometida com o tratamento. Então, deve-se considerar a motivação da pessoa vivendo com HIV/AIDS. Mas a recomendação é que todas as pessoas, né, que tenham HIV/AIDS iniciem o tratamento independente da contagem de células CD4. Agora, os assintomáticos. Qual é a recomendação? Se eu tenho um CD4, tá, menor que 500 células por milímetro cúbico de sangue, iniciar a TARV. Se esse CD4 estiver maior que 500 células por milímetro cúbico, tá? Mas, veja bem, deve-se iniciar a TARV na coinfecção de HIV, tá? E hepatite B. Deve-se iniciar, mesmo que ele tenha um CD4 maior, né? Mais elevado. Então, inicia-se o tratamento quando ele tem a coinfecção com a hepatite B, tá? E deve-se considerar a TARV nas seguintes situações também: em neoplasias não definidoras de AIDS, com indicação de quimioterapia ou radioterapia, doença cardiovascular estabelecida ou risco cardiovascular elevado, né, acima de 20%, segundo o score de Framingham, na coinfecção HIV, hepatite C, e quando a carga viral do HIV está acima de 100 mil cópias por ml. Tá? Então, nessas situações, deve-se considerar a TARV também, mesmo que seja sintomático, mesmo que o CD4 esteja mais elevado. Agora, vamos imaginar que não tenha contagem de CD4 disponível, tá? O paciente não fez o exame, não tem essa contagem de CD4, e na impossibilidade, então, de se obter a contagem de CD4, tá? Não se deve adiar o início do tratamento. Tá? Ele vai fazer a contagem de CD4 daqui 3 meses. Não espera 3 meses para começar o tratamento. Inicia imediatamente. Né? O tratamento tem que ser iniciado, independente da contagem de CD4. E em gestantes, tá? Sempre iniciar a TARV. Bom, quais são as sugestões para um aconselhamento pré-tratamento antirretroviral? Tá? Isso é muito importante. Para quê? Para que ele entenda a necessidade do tratamento, para que ele tenha uma boa adesão, tá? Então, eu devo identificar quais os conhecimentos e crenças a pessoa possui sobre a enfermidade e o tratamento. O que ela conhece sobre o HIV, sobre a AIDS? O que ela conhece em relação ao tratamento? Tá? Informar, né, sobre o que é HIV, o que é a AIDS, a diferença entre os estados sintomáticos e assintomáticos, tá? E como os antirretrovirais vão ajudar essa pessoa. Também verificar se essa pessoa tem ideias fatalistas, né? De que nada pode ser feito, de que ela recebeu uma sentença de morte. Então, identificar se ela pensa dessa forma, né? E explicar
que a evolução da infecção pelo HIV tem um período longo, né, de ausência de sintomas. Mas, mesmo na ausência de sintomas, ela precisa iniciar o tratamento, ela precisa ter uma mudança de comportamento, de estilo de vida, tá? E que ela pode viver muito tempo sendo portadora do vírus, né? Se ela fizer o tratamento corretamente, ela pode viver muitos e muitos anos. Também, quais expectativas a pessoa tem em relação ao início do tratamento, tá? Então, por exemplo, verificar, né, o que o paciente está esperando com o tratamento. Qual a expectativa dele, né? O que ele espera? Então, você deve fortalecer aqueles pontos positivos, tá? E tentar eliminar ou minimizar os pontos negativos do tratamento. Mas os pontos que essa pessoa relatou, né? Que ela imagina em relação ao tratamento, tá? Bom, também identificar quais são as rotinas do paciente, certo? Para que você possa ajustar o tratamento à rotina dele, certo? Então, para que todo o tratamento, né, se encaixe no estilo de vida dele, nos horários de alimentação, nos horários de descanso. Isso é muito importante. Também, quais as dificuldades que o paciente imagina que ele vai ter ao começar o tratamento? Então, você pode identificar as barreiras, né, relatadas pelo paciente, e você pode planejar estratégias para prevenir a ocorrência dessas dificuldades, tá? Você pode ajudar o paciente a resolver esses possíveis problemas, essas possíveis barreiras que ele imagina que vão surgir durante o tratamento dele, tá? Bom, também, né, se existem familiares ou amigos que possam ajudar o paciente em seu tratamento. É importante ele ter esse apoio, né, esse suporte familiar, tá? Para que ele se sinta, né, amparado, ele se sinta melhor em relação ao tratamento. Verificar se o paciente entendeu corretamente a prescrição feita pelo médico, tá? Então, certificar-se, né, se ele compreendeu, se ele tem alguma dúvida, sempre com perguntas abertas, tá? Para que você possa orientá-lo. Qual o intervalo ideal para consultas de retorno neste período inicial de tratamento? Geralmente, as consultas de retorno, né, elas devem ter um intervalo menor no início. Então, você pode marcar a cada 15 dias ou a cada 20 dias e sempre fazer, então, o acompanhamento desse paciente. Também, qual outra estratégia eficaz para o acompanhamento dos pacientes nesse primeiro momento? A gente pode usar o contato telefônico, a gente pode usar o e-mail, a gente pode usar, né, hoje muito usado o WhatsApp. Então, há essa possibilidade também de entrar em contato com o paciente, tirar as dúvidas dele, sem ser no momento presencial. Bom, e como é feita a escolha do TARV? Vai depender de vários fatores, né? Depende do potencial de adesão ao regime prescrito, depende da potência e toxicidade imediata e em longo prazo
desse medicamento. Depende da presença de comorbidades ou não, do uso concomitante de outros medicamentos que podem interagir com os antirretrovirais, da adequação do esquema rotina de vida do paciente, da interação com a alimentação, e o custo dos medicamentos não é um fator assim tão importante, porque são medicamentos, no nosso país, fornecidos pelo SUS. Bom, aqui nós temos então esquema preferencial de tratamento, tá? Como eu falei para vocês, a partir de 2017, o esquema preferencial é o tenofovir com a lamivudina e o dolutegravir, tá? Para gestantes e quando há uma coinfecção, tá? Tuberculose, HIV, sem critério de gravidade, tá? Usa-se o tenofovir, lamivudina e efavirenz. O esquema para tratamento na coinfecção, tuberculose e HIV, com um ou mais dos critérios de gravidade, como, por exemplo, CD4 menor que 100 células por milímetro cúbico, presença de outra infecção oportunista, necessidade de internação hospitalar ou TB disseminada, ele vai usar o tenofovir, lamivudina e raltegravir, ok? E aqui existe o esquema alternativo, Então, para a primeira situação, nós temos aqui, quando o paciente não pode usar o dolutegravir, usa-se tenofovir, lamivudina e efavirenz, tá? Aqui o início de tratamento. Quando há coinfecção, tuberculose, HIV e gestantes, e o paciente não pode usar o efavirenz, ele não tolera o efavirenz, ou ele tem alguma contraindicação, usa-se o tenofovir, lamivudina e raltegravir, tá? E quando, o esquema para início de tratamento, em caso de contraindicação ao tenofovir, tá? Usa-se o abacavir, lamivudina e dolutegravir. Bom, e como se dá a escolha, do inibidor de protease após a primeira falha no esquema antirretroviral? Então, a primeira opção de inibidores de protease é o atazanavir associado com o ritonavir, tá? Mas ainda há a opção do darunavir-ritonavir ou lopinavir-ritonavir. Então, se por algum motivo, o paciente não pode usar a primeira opção, ainda existem mais duas outras opções. Ok? Bom, os fármacos antirretrovirais, tem algumas considerações farmacocinéticas que nós temos que fazer. Bom, o TARV, para ele ter uma ação esperada, a ação desejada, ele tem que ter uma concentração plasmática, tá? Maior que a concentração inibitória mínima 90. E alguns fatores podem influenciar a absorção do TARV e, consequentemente, influenciar nessa concentração inibitória mínima. Por exemplo, a má absorção, a administração conjunta de fármacos
que tem um antagonismo in vitro, e isso pode vir a acontecer em vivo também. E interações farmacológicas do TAV com outros fármacos, tá? Então, existem algumas interações, a gente vai falar daqui a pouco, que podem levar a uma absorção prejudicada e, com isso, influenciar na concentração plasmática e, consequentemente, no resultado do tratamento, levando a uma falha no tratamento antirretroviral. Tá? Bom, em relação à má absorção, nós podemos ter uma síndrome de má absorção por parte do paciente ou ainda interferências com alimentos. Por exemplo, o indinavir e a didanosina, o paciente deve evitar utilizar esses medicamentos próximo de refeições em que ele ingere gorduras, porque as gorduras interferem na absorção desses dois fármacos. Já o saquinavir e o ritonavir, eles são melhor absorvidos na presença de gorduras. Então, eles devem ser utilizados perto de uma grande refeição e, de preferência, né, que essa refeição ela tenha alimentos gordurosos, porque vai facilitar a absorção, tá? A didanosina, por exemplo, né, se ela é usada com antiácido, o antiácido aumenta a absorção da didanosina. A mudança de pH, né, a nível estomacal, melhora a absorção para a didanosina. Porém, se eu usar o antiácido com indinavir, diminui a absorção. Bom, falando de interações entre tratamento antirretroviral e outros fármacos, seria interessante destacar aqui, né, alguns aspectos. O efavirenz, ele é um indutor enzimático. Se ele é um indutor, tá? O que ele faz? Ele pode diminuir a ação de outros fármacos quando associado com ele, tá? Já o ritonavir, ele é um inibidor enzimático. Se ele inibe o metabolismo de outros fármacos, o que acontece? Esses outros fármacos vão ter a sua ação aumentada. Então, por exemplo, por que se associa, né, geralmente, o ritonavir com outros? Como, por exemplo, lopinavir mais ritonavir. O ritonavir, né, por ter essa ação inibidora enzimática, ele inibe o metabolismo do lopinavir. E com isso faz com que o lopinavir fique mais tempo no nosso organismo, agindo por mais tempo. Tá? Então, eu tenho, né, interações que são benéficas, que são interessantes, e interações que podem prejudicar a ação do antirretroviral, tá? É o caso, por exemplo, né, se eu pegar o Hipericum perforatum. O Hipericum perforatum, né, ele é uma planta medicinal, usada para casos de depressão, ansiedade, e ele, quando associado com um antirretroviral, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o efeito do antirretroviral, porque o Hipericum perforatum, ele é um indutor do metabolismo. Ele acelera o metabolismo de outros fármacos. Então, o antirretroviral vai ser metabolizado mais rápido e vai ser eliminado mais rápido do organismo. E não é incomum você ter uma pessoa utilizando
o hipericum perforatum. Por quê? Porque você receber um diagnóstico de que você é portador do HIV ou que você já tem AIDS, isso acaba levando muitas vezes o indivíduo a uma depressão, a um estado de ansiedade, e muitas vezes ele não quer utilizar um antidepressivo, um ansiolítico comum. E aí vem um amigo, um parente, alguém e fala: não, toma, tem uma planta muito boa, né? Tem uma planta que se chama erva de São João, que é o Hipericum perforatum, e aí ele começa a utilizar. Só que essa planta inibe a ação do antirretroviral. Então vai causar o quê? Vai causar prejuízo no tratamento, vai haver uma replicação viral, certo? Então, muito cuidado. A rifampicina com indinavir. A rifampicina é usada no tratamento da tuberculose, né? A rifampicina, ela é um medicamento também indutor enzimático. Ela induz o metabolismo, tá? Quais são os indutores clássicos, né? Vamos lembrar da farmacologia. Indutores clássicos: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, tá? São indutores clássicos de metabolismo. Então, rifampicina induz o metabolismo do indinavir e também diminui a ação do indinavir, tá? Então, não é uma boa associação, né? Usar a rifampicina com o indinavir, ok? Então, aqui apenas alguns exemplos, né? Então, olha, interações, né? Isso que eu acabei de falar. Com indutores do metabolismo, como rifampicina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, dexametasona, associado, né, com nevirapina e efavirenz, vai diminuir o efeito da nevirapina e do efavirenz, tá? Se eu tiver, né, por exemplo, o indivíduo usando inibidores do metabolismo. Quais são inibidores do metabolismo? Né, os clássicos. Os azóis, ok? Cetoconazol, fluconazol, itraconazol e etc. Eles são inibidores de metabolismo. Então, isso aqui associado com inibidores de protease vai aumentar o nível plasmático do inibidor de protease, tá? E pode aumentar a toxicidade desse inibidor de protease, já que inibiu o metabolismo dele. Então, tem que ficar muito atento também a isso, tá? Aqui tem mais alguns exemplos, né, de fármacos que inibem, que interagem, com inibidores de protease, simvastatina e lovastatina, alguns antihistamínicos, alguns benzodiazepínicos, né? Os derivados do ergot, como ergotamina, a erva de São João, que é o Hipericum perforatum, cápsulas de alho, isso aqui é importantíssimo, né? O alho, ele é conhecido por fortalecer o sistema imunológico, né? Muitas pessoas utilizam o óleo de alho nesse objetivo. E aí, como eu falei, né? O indivíduo é portador do HIV, ou ele tem AIDS, alguém fala para ele: olha, é muito bom, né? O óleo de alho para fortalecer o sistema imune. E ele vai lá e compra, tá? Só que o óleo de alho, ele vai, né, interagir com os inibidores de protease, com esses fármacos, e ele vai prejudicar a ação dos inibidores de protease.
Então, ao invés do indivíduo, né, obter uma ação que ele espera, que é melhorar o sistema imunológico, que é melhorar a sua saúde, o que vai ocorrer? Ele vai ter uma replicação viral, isso sim, né? Porque o alho, ele diminui a ação dos inibidores de protease. O mesmo com a Echinacea purpúrea, que também é uma planta, que também é usada para isso, né? Para melhorar o sistema imunológico. Só que a Echinacea purpúrea, ela, com os inibidores de protease, ela prejudica a ação dos inibidores de protease, tá? E a rifampicina, né? Já falamos dela, já foi falado, ok? O que interage com efavirenz? Alguns antihistamínicos, os benzodiazepínicos, midazolam e triazolam, e os derivados do ergot, tá? E aqui nessa tabela nós temos interações do STARV com drogas, álcool, cocaína, maconha, tá? Anfetaminas. Então é importante a gente verificar isso também. Por quê? Muitos pacientes portadores de HIV ou com AIDS são usuários de droga, tá? E lembre-se que o álcool é uma droga socialmente aceita, mas é uma droga. Então, não apenas, né, as drogas ilícitas, mas as drogas lícitas também. Então, olha para você ver, nós temos aqui, né, nessa tabela, os barbitúricos, que podem ser prescritos. O indivíduo ele pode estar usando, por exemplo, um fenobarbital, com prescrição. Temos aqui, né, drogas ilícitas, como heroína, morfina, maconha, êxtase, tá? Mas também temos aqui o álcool, como eu falei, né, que é socialmente aceito, tá? E o que é recomendável, caso a pessoa faça o tratamento antirretroviral? Que ela diminua o consumo de álcool, tá? Porque, assim como os antirretrovirais podem causar toxicidade hepática, o álcool também pode causar, certo? Então, é importante, né, recomendável que use o álcool esporadicamente, né? Que evite o uso, que faça um consumo bastante reduzido, tá? Bom, nós temos aqui, né, uma interação bastante perigosa, que é a do êxtase, né, da metanfetamina com os antirretrovirais. Então, você vê aqui, né, interações perigosas e fatais já descritas, ok? Pela elevação da concentração do nível sanguíneo e, consequentemente, o aumento do efeito da droga, particularmente com o ritonavir, tá? Você se lembra que nós falamos, o ritonavir, ele é um inibidor enzimático, né? Ele inibe o metabolismo. Então, ele inibe o metabolismo do êxtase. E com isso, aumenta o nível plasmático, aumenta o nível sanguíneo e o indivíduo ele pode até mesmo ir a óbito, tá? Então, é importante também, com o paciente, você fazer essas orientações. Porque dependendo do tipo de droga que ele usa, ele pode ter aí uma consequência grave, tá? Bom, nós vamos parar por aqui essa primeira parte e logo eu publico um novo vídeo com a segunda parte dessa aula, tá bom? Até mais!
e obrigada pela atenção.